Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Uma satisfação enorme para mim revê-los. Tem mais essa grande oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e prosseguirmos dos estudos do conteúdo sagrado. No entanto, antes de darmos seguimento a esses estudos, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por permitir mais um dia em nossas vidas e especialmente mais uma oportunidade de amadurecermos em nossa fé através do estudo da Tua santa e libertadora palavra. Capacita-nos à compreensão do que estudaremos, capacita-nos a ensinar aos que nos cercam e principalmente ao praticarmos com as orientações que Tu nos expõe através da Tua palavra. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Juízo sobre Babilônia é o que nós estudaremos nesse tema de hoje. Apocalipse capítulo 18, verso 4 e 5, diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Quando falamos em Babilônia, dentro do Apocalipse, devemos lembrar que ela teve uma inspiração embrionária que refletiu de alguma maneira esse comportamento. A Babilônia apocalíptica refletiu na Babilônia literal que existiu no passado. Na verdade, a Babilônia literal do passado já recebeu o juízo sobre ela em matéria de civilização. Aquele reino no passado foi invadido e dominado por outros povos. E recebeu uma grande dosagem de destruição. Mas o perfil comportamental dela, a relação dela para com o povo de Deus e para com Deus, ilustrou bem o perfil da Babilônia apocalíptica que nós estudaremos hoje. Que lembra a Babilônia antiga, pela sua baderna religiosa, pelo seu comportamento espiritual completamente badernado e principalmente pelo nível de exaltação que ela se punha diante de Deus e diante dos homens naquela época. É o que a Babilônia apocalíptica faz hoje também. Como tem semelhança nesses dois paralelos bíblicos. Uma outra curiosidade interessante é que a região do Iraque, a antiga Mesopotâmia, onde então se instalou a então Babilônia da época, aquela altura ali, aquela região ali, era a porta de saída do Jardim do Éden, da antiguidade, por onde os nossos pais saíram e aguardamos até hoje o momento de voltarmos e tomarmos posse desse elo perdido, que na realidade não está tão perdido, está perdido para esse mundo, mas nós sabemos muito bem que esse jardim foi levado para o céu. E dentro desse jardim gigantesco, que tem 2.000 quilômetros cada muro dele, ocupará exatamente a mesma região onde temos o Oriente Médio hoje, aqui no planeta Terra. Dentro dele também tem uma cidade, o tamanho do estado de São Paulo, aproximadamente 557 quilômetros, cada lado da cidade. Cidade esta que Jesus foi preparar morada para mim e para você lá dentro. E que em muito breve, pela graça de Deus, estaremos fazendo parte desse contexto, voltando a fazer parte dos habitantes deste reino de raça pura que Deus criou, para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso por toda a eternidade. Babilônia, a prostituta, segundo tema. No Apocalipse 17, mergulharemos então no contexto dessa meretriz. Vimos no capítulo 12 de Apocalipse que tratou de uma mulher pura e com detalhes muito interessantes, que muitos deles interligados com esse assunto aqui.
Porque quando aquela mulher pura de Apocalipse foi perseguida, tinha a influência da meretriz em cima dela. Tanto no quesito profético, que para nós já se tornou fato histórico, como no quesito escatológico, envolvendo toda a base preparativa da atual crise que será desencadeada em nossos dias, conhecida por decreto dominical, que tem completa influência dessa meretriz também. O capítulo 51 de Jeremias, o verso 13, mostra alguns traços de semelhança com a Babilônia que existiu no passado. Mas, na realidade, esse texto de Jeremias está tratando daquela Babilônia, a literal, que aconteceu no passado. Na realidade, o capítulo 51 de Jeremias, do verso 1 ao verso 15, nós temos uma vasta comparação. Eu destacaria o verso 1 e o verso 12 desse texto de Jeremias, para vocês verem o tanto que realmente se assemelha. Até a coincidência de se assentar sobre muitas águas, né? Aquela estava cercada pelo Tigre e Eufrates, e a atual sobre muitos povos, que ela aparece montada nas costas de uma besta que surgiu sobre muitas águas, de Apocalipse 13, verso 1. E lá no Apocalipse 17, verso 3, ela aparece montada então nessa besta, que logo a seguir comentaremos. Apocalipse capítulo 17, verso 1 e 2, diz o seguinte: veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças das 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Olha aí o primeiro grupo, político. E todos os que habitam sobre a face da terra. O segundo grupo, escapou alguém? Todos os habitantes do planeta Terra. Todos se embriagaram, tanto políticos, reis, como habitantes do planeta Terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Por isso, a necessidade de abandonarmos essa embriaguez, esse estado embriagado de comportamento diante de Deus e diante dos homens. Porque é só um estado de embriaguez que nos leva realmente a exercitar ouvidos mocos à verdade. O embriagado, o bêbado, se você fala com ele, as suas palavras entram por esse ouvido e saem por esse. Não consegue firmar. Não tem o acompanhamento da razão e muito menos da decisão de tomar providências, de fazer mudanças. Por isso precisamos de sair desse estado. Porque alguém pode estar vivendo dentro da igreja verdadeira e no estado de embriaguez absoluta. E se não mudar essa condição, estará perdido dentro da igreja. Porque igreja não salva, religião não salva, nunca salvou, Bíblia não salva, lei de Deus não salva. Quem salva é Cristo pela sua graça. Só que precisamos estar sóbrios. E só nos tornaremos sóbrios se nos tornarmos também vigilantes. E só nos tornaremos vigilantes se nos tornarmos dependentes da graça de Deus de maneira consciente, adorando a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João capítulo 4, verso 23. Terceiro tema, a prostituta montada na besta escarlate. Escarlate e o vermelho, cor de sangue, uma comparação simples dentro do contexto profético. Mas o que acontece aqui no verso 3 do capítulo 17 de Apocalipse é algo muito mais profundo. Está relacionado intimamente com o que aconteceu no capítulo 13, no verso 12 de Apocalipse também. Aí é o cumprimento profético de algo muito significativo que aconteceu em 1983. O encontro de João Paulo II com Ronald Reagan. Já comentamos em estudos anteriores um pouco sobre isso e comentaremos um pouco mais refrisando aquilo que já vimos. Observe ali que no verso 3 o profeta está dizendo: e ele me levou em espírito ao deserto. Nós temos que admitir que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então imagine João escrevendo essa carta do Apocalipse. Logo ali atrás ele estava falando de um deserto.
no capítulo 12. Quando chega na altura do capítulo 17, alguns parágrafos do livro dele, então, para frente, ou algumas páginas para frente, ele entra no contexto do deserto de novo, mostrando a sequência, o desenrolar dos fatos apocalípticos que ele estava narrando. Na realidade, nós sabemos também que os autores da Bíblia Sagrada, principalmente os que trabalharam com profecias, com escatologia, eles não entenderam tudo que eles escreveram, muito pouca coisa do que eles escreveram eles entenderam. Isso não foi diferente com Daniel e muito menos com João. Mas, de alguma maneira, eles lançaram as peças do quebra-cabeça que o Espírito Santo orientou a forma correta de distribuir essas peças do quebra-cabeça nos seus escritos sagrados. E nós, hoje, que temos acesso a esse quebra-cabeça, é montar ele com a orientação de Deus e usando as chaves bíblicas de interpretação, que é a principal técnica para ter uma visão melhor e ampla sobre o recado, ou a carta, ou a mensagem que Deus realmente escreveu para mim e para você, para a nossa raça, para o nosso tempo. Aqui no Apocalipse 17, o verso 3, quando ele narra a visão que viu no deserto, veja que ele me levou em espírito ao deserto. As Bíblias que não têm 18 versículos no capítulo 12 de Apocalipse, e aqui tem, está dizendo que o diabo parou sobre a areia do mar. Mas ali, tanto quem estava escrevendo, que era João, estava vendo, ou seja, ele estava de alguma forma presenciando aquele cenário para escrever, que no capítulo 12, verso 3, dá detalhes sobre eles, que nós vimos também em estudos passados, que há semelhança nas características tanto do dragão quanto da besta, aquele animal de Daniel capítulo 7, porque existe toda uma estrutura, todo um perfil de semelhanças dessa videira brava, que as suas galhas têm sido enxertadas nas trevas. Por isso que as 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta, é tudo a mesma coisa. Os 10 chifres do dragão e da besta, tudo a mesma coisa. Diferencinha pequena nos diademas, que tem o seu peso de informação, principalmente hoje, no que estamos estudando o capítulo 17 de Apocalipse. Temos que ficar atentos nessa questão dos diademas, que daqui a pouco nós vamos ver que tem uma importância grande para fechar esse quebra-cabeça bacana que o Espírito Santo está mostrando para nós, para o nosso tempo, para o tempo presente. Então ele lá no deserto, esse deserto é o deserto dos Estados Unidos da América. É lá onde a mulher foi descansar da perseguição que sofreu da sanha perseguidora de Roma papal, entre o ano 538 ao ano de 1798, que nesse contexto do verso 6 e 14 do Apocalipse 12 é comentado, que tem tudo a ver. E em outras passagens da Bíblia também, como já comentamos, tem toda a relação, tanto profética quanto histórica, com esse tema. E o detalhe curioso, tanto a meretriz quanto a besta tem essas características vermelhas. Ela, a prostituta vestida de escarlate e a besta de cor escarlate. Todas sanguinárias, são más. Quando o profeta comenta características dessa besta, que nós vamos trabalhar no próximo tema, nós temos que prestar atenção nas características também da meretriz. Veja que os vestuários da meretriz, vermelho. As joias que ela usava, representando poderio. Veja, e diademas também é uma forma de demonstrar poder, realeza, liderança. Os diademas que tem tanto na cabeça do dragão quanto nos chifres da besta. Cabeças são 7, chifres são 10. Reis que governam a Europa, os 7 governos que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas, representados pelos diademas da cabeça, do cérebro do dragão. Raciocínio.
Mas aqui agora, voltando ao contexto do deserto, nessa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é a mesma do capítulo 13, verso 1, está mostrando qual delas. E nós já falamos, o Apocalipse fala de 3 bestas. E a maioria dos estudiosos ignoram a segunda, que tem nesse estudo uma participação muito especial. Nós vamos ver daqui um pouco, que é a besta do abismo. Então, continuando com as identificações da meretriz, uma coisa que destaca muito é o cálice da sua mão, que cheio de abominação, que o contexto apocalíptico apresenta, em nome de vinho abominável, que mais do que nunca vai atrair o cálice da ira de Deus sobre essa estrutura de adoração abominável. Pense nisso, irmão e minha irmã, porque é muito sério. Prosseguir no estado de embriaguez babilônica, onde quer que nos encontremos, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer religião, onde estivermos. Nós precisamos de estar cientes de Apocalipse 12 e 17, a mulher pura, a mulher verdadeira, fazer parte da mulher pura, mas de forma sóbria, porque de forma embriagada é indiferente, está lá, está no mundo, ou está literalmente fazendo parte da Babilônia aberta. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. E outro ponto muito sério que essa meretriz tem de característica é dela estar embriagada com o sangue de mártires. Ela nunca perdoou nem os membros da sua própria igreja, como temos relatado da história da Inquisição, como também para que a base do cumprimento profético de Apocalipse 17:3 e Apocalipse 13, verso 12 acontecesse, que foi em 1983, quando Ronald Reagan se encontrou com João Paulo II. Tudo aconteceu por causa do assassinato do Papa João Paulo I, que viveu um dia para cada ano da idade de Cristo. Até isso foi planejado. Ele foi envenenado. O investigador inglês David Yallop conseguiu comprovar tudo. Para dar a tacada final e passar a régua no assunto, precisava de exumar o cadáver. E só quem podia impedir essa exumação seria o governo americano, o maior poder da época então, e até hoje, a nação líder do planeta. E aí a Igreja Católica não teve como evitar esse encontro raríssimo, porque nunca um Papa tinha pisado na Casa Branca. O primeiro Papa a pisar na Casa Branca, na história da Igreja Católica e na história da nação americana, foi João Paulo II. Esse investigador lançou uma obra chamada Em Nome de Deus, escrito por David Yallop. Se você buscar na internet, você vai encontrar esse livro. Foi um livro muito perseguido na época, que ele saiu. Até hoje não é muito fácil de circular, não. Mas existe a obra. Em Nome de Deus. Se vocês adquirirem, tiver acesso a esse material, quem tiver acesso a esse material conhecerá detalhes dessa trama e dessa tragédia que aconteceu em 1978. Que só em 1983, quando já estava na finalização da investigação de David Yallop, então aconteceu essa viagem. E outra coincidência muito grande, que dentro dos muitos escândalos descobertos na época, descobriu-se que a P2, a maior loja maçônica do planeta Terra, era composta por cardeais, bispos, arcebispos e governos de esquerda e direita de várias partes do planeta. E que o Papa Negro, que é outro assunto também, que poucos têm conhecimento sobre isso, que é o papado de ordem jesuíta. Se você procurar também na internet sobre Papa Negro, você vai ver, foi fundado por Inácio de Loyola, que é a ordem jesuíta, e esse Papa que está aí hoje, no ano de 2019, é um Papa da ordem jesuíta. O primeiro
jesuíta a ocupar o papado convencional. E lá já tem uma estrutura de papado que vive normalmente dentro do Vaticano. Também na internet, se você entrar, você vai ter muito material sobre isso. Sobre a ordem jesuíta ou o Papa Negro também. A forma de administração e trabalho que é feito por essa organização religiosa dentro da outra organização. Que tem um trabalho assim especial de sair limpando a sujeira para cá e para lá, da estrutura normal dessa organização religiosa. Mas tudo isso foi analisado, foi escrito, também denunciado no Grande Conflito, que a Ellen White trabalhou com visões dentro desse contexto sobre a ordem jesuíta, como também a Bíblia Sagrada deixa em suas entrelinhas claros indícios desse assunto e desses acontecimentos. Quarto tema, a identificação da besta escarlate. Já comentamos alguns flashes no tema anterior, mas o que Apocalipse 17:3 tem de mais importante que identifica essa besta escarlate é o fato dele destacar que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Das 3 bestas do Apocalipse, Apocalipse 13, o verso 1, identifica exatamente essa aqui, que é a besta que sobe do mar. Só ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 11:7, que fala da segunda besta, é a besta do abismo. Não tem comentário sobre cabeças ou chifres, apenas que é uma besta. E Apocalipse 13, verso 11, destaca a terceira besta do Apocalipse, que tem uma só cabeça e 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas que falava como dragão. Ou seja, no contexto de Apocalipse 13, 11 em diante, veremos que ela faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Então há uma relação íntima entre elas. Mas que no verso 12 também comenta o que comentou lá atrás, como eu disse, que teria todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, quando ela se encontrasse. E isso aconteceu em 1983. Então essa identificação de 7 cabeças e 10 chifres aponta para a besta do mar, ou a primeira besta do Apocalipse. A segunda besta eu gostaria de citar, como em outros estudos também citei, o Grande Conflito, página 271, onde a Ellen White trabalha claramente destacando essa segunda besta, a besta do abismo, como sendo a França. Na época da Inquisição, no momento em que ela juntou em praça pública as Bíblias para queimar. Juntou durante 3 anos e meio e queimou as Bíblias. Lá ela comenta com clareza, mas pelo visto tem muitos estudiosos da Bíblia Sagrada que têm tido amnésia com esse assunto, né? Comenta como se existisse só 2 bestas no Apocalipse. Não lembra que aqui a Bíblia trata claramente de 3 bestas. E a pena inspirada também. 3 bestas: mar, abismo e terra. E não foi eu que escrevi. Está lá. Está na Bíblia, está na pena inspirada. O problema é que não está sendo observado. Está passando batido. Isso é ruim porque dificulta. Falta peça no quebra-cabeça. Vai ficar um quebra-cabeça aleijado. Dá margem a outras interpretações, a voltas que não chega a lugar nenhum. E nós precisamos de chegar a algum lugar nessa compreensão, porque precisamos não só entender, mas praticar e ensinar a outros. Entender melhor esse mapa explicativo que o Espírito Santo tem para nos transmitir. E tanto é verdade o que eu estou dizendo, que existe um filtro apocalíptico que passa essas 3 bestas dentro e deixa elas bem identificadas. No capítulo 17 que nós estamos estudando, na altura do verso 8, fala bem claro, destaca a besta do abismo e que vai à perdição. Verso 10 e verso 11, ele comenta sobre os 7 reis que representam os 7 diademas da cabeça do dragão do Apocalipse capítulo 12, verso 3. Quando o profeta João olha para trás e diz: são 7 reis, 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5, certinho. Um ainda existe, Roma pagã. Outro ainda virá, besta do mar.
mas vai à perdição. Então é o sétimo. Porque se 5 caiu, Roma pagã existe, é o sexto. Roma papal, sétimo. E o verso 8 do capítulo 17, que está falando do abismo, e virá o oitavo, mas é do 7. Então é uma conta muito simples de fazer. A sequência histórica do surgimento dessas nações, tanto do ponto de vista profético como histórico, segue uma linha de raciocínio padrão. Primeiro aconteceu o surgimento de Roma papal, besta que sobe do mar, uma forma de governo que une Estado e Igreja. Segundo, surge a França, que junta as Bíblias em praça pública, besta do abismo, da escuridão. Muito claro. E terceiro, por último, que se organiza e que se estabelece, é a besta da terra, Estados Unidos. Se o Espírito Santo quisesse comentar aqui, que foi desnecessário, João podia ter escrito, teria a nona, mas também é do 7. Nona seria a besta da terra, mas é do 7. Por quê? Porque besta é uma coisa só. É união de Estado e Igreja. Tanto faz mar, abismo ou terra, tudo é união de Estado e Igreja. Eles têm sua distinção, seu momento, sua história, seu perfil, mas todos têm a mesma linha. E todas estão enxertadas na videira braba, que é Satanás, que é o dragão, que vai de encontro a toda essa estrutura, formatando e fortalecendo a estrutura da potestade, da maldade em lugar celeste, porque esse planeta pertence ao reino dos céus. Jesus deixou isso bem claro, e deixou bem claro que voltará para nos resgatar de vez, literalmente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, as 7 cabeças da besta. Muito bem. As 7 cabeças da besta, já comentamos em temas anteriores, que também são as 7 cabeças do dragão. É a mesma coisa. É apenas um destaque que Apocalipse 17, verso 9, está apontando, está interpretando o que é, está matando a charada. São os 7 montes sobre os quais a meretriz está assentada. Então nós estamos falando dos 7 montes de Roma: Capitólio, Quirinale, Viminale, Esquilínio, Célio, Aventino e Palatino. Não tem como fugir, meus irmãos. Essas 7 colinas de Roma é uma localização geográfica do quartel-general, onde dentro desse quartel, dessa cidade de Roma, temos um país dentro de outro país, o Vaticano. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O que o profeta quis dizer aqui é que está relacionado com esse contexto geográfico. Ele está fazendo um destaque geográfico para entendermos a profecia e a escatologia. Mas tanto cabeça de besta como de dragão é a mesma coisa. O fato é que tem muita gente que, por ignorar essa besta que sobe do abismo, fica totalmente perdido na hora de interpretar outros textos da Bíblia Sagrada, como esse de Apocalipse 17. Se perde. E viaja com um monte de achismos que não define o contexto bíblico. Mas quando a gente presta atenção, encaixa essa peça que está revelada na pena inspirada, que nos dá um óculos para ler a Bíblia, aí fica fácil de entender. E muito mais ainda de explicar para o mundo ao nosso redor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O juízo de Babilônia. Sexto tema. Bom, de cara, nas 7 pragas, como estudamos no estudo anterior, 2 troféus, né? Especial que vai ser derramado da taça da ilha de Deus para esse contexto babilônico. Nos troféus das 7 pragas, nas taças da ilha de Deus, vai cair 2 especial para esse reino apóstata. A 5ª praga, que bate no trono da besta e vai para o resto do planeta, frio de morder a língua e trevas, né? E na abertura da 7ª praga, o terremoto que parte
a cidade da grande meretriz, que parte ela em três. É um presente, né? Para quem desafia o Eterno, para quem desafia o Criador dos céus e da terra, para quem insiste a vida toda em fazer parte da esquerda de Deus. E do lado da esquerda de Deus é só cabrito, é só destruição, é só desolação. Mas a direita de Deus são ovelhas que Ele separou. Porque tudo que nós fizemos para o menor dos pequeninos é o que fizeste a Ele. E tudo que deixamos de fazer o menor daqueles pequeninos é o que deixou de fazer para Ele. Por isso que estará junto com os cabritos na representação da parábola. E a esquerda de Deus é isso aqui. Tem 7 pragas para todo mundo. Mas, de forma especial, um reforcinho para a liderança desse projeto babilônico terrível, que é a 5ª praga e a 7ª praga. Terá uma participação especial para eles. Olhando de uma forma então ampla, o capítulo 17 do Apocalipse, verso 1 ao verso 12, já se cumpriu tudo que tinha que se cumprir. Do verso 13 para cá, está em pleno andamento, prestes a se concluir. É exatamente esse o momento que nós estamos vivendo no contexto de Apocalipse, capítulo 17. Mas o que nós temos de diferencial nesse contexto bíblico e profético, e principalmente escatológico, é que o que está revelado no verso 14 do capítulo 17 é que eles vão combater contra o Cordeiro, mas só que dessa vez o Cordeiro e os que estão com ele serão vitoriosos. Nós ergueremos o estandarte da vitória de maneira suprema dessa vez, indo ao encontro com o Senhor nos ares. E o plano da redenção premiará todos nós com a transformação, com a recuperação, com a restauração do nosso corpo mortal para o corpo imortal. Voltarmos a fazer parte de uma raça pura, no projeto original de Deus para viver eternamente. Voltaremos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, do reino eterno. E que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Que as nossas decisões hoje, as nossas escolhas de hoje, nos proporcione essa firmeza na fé e nessa jornada, para que amanhã sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Mas para que isso aconteça, o 7º tema, sai dela, povo meu. Precisamos de sair desse estado babilônico. A mensagem de Apocalipse 18, verso 4 é bastante objetiva. E ela é parte corporativa do alto clamor que fecha o evangelho a todo povo, tribo e língua. Que isso seja fechado hoje na nossa vida já, meu amado irmão, minha amada irmã. Essa consciência que não podemos continuar embriagados ou consumindo o vinho da meretriz. Lembre-se, sim, sim, não, não, que passar disso vem do diabo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que sejamos vitoriosos hoje, porque amanhã, com certeza, estaremos dentre aqueles que abraçarão com o Senhor nas nuvens dos céus. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Fortaleça-nos em nossa fé, que a companhia do Teu Santo Espírito e a proteção dos Teus anjos nos conduza com segurança e firmeza na jornada, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.